Romanos capítulo 5, versículo 12, quem achou, diga amém. Está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então diga comigo assim: todos pecaram. Diga novamente: todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então diga comigo assim: olha, pela ofensa de um, diga, pela ofensa de um, morreram muitos, mas pelo dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, a graça abundou sobre muitos. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então diga comigo assim: abundância da graça. Diga novamente: abundância da graça e dom da justiça. Versículo 18: portanto, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão constituídos justos. Aleluia. Eu quero orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que a Tua graça se manifeste aqui, a Tua graça se revele entre nós, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite. Declaramos, Senhor, que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem toca, que convence, que muda vidas, é o Senhor quem transforma, o Senhor é tudo aqui. Senhor, então fique à vontade no nosso meio, encontre em nós um coração quebrantado. É a oração que faço no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, aqui em Romanos, o apóstolo Paulo, ele está ensinando, ele está mostrando como que a morte entrou no mundo, amém ou não? E está falando aqui também a questão de você, ser humano, o ser humano como um pecador. Eu queria que você estivesse muito atento ao que eu vou te falar, porque isso aqui, irmãos, é revelação para a tua vida. Eu sei que alguns já ouviram, mas certamente esqueceram. Alguns gravaram, mas é importante você ouvir isso de novo. Existem muitas pessoas que acreditam, irmãos, que se tornaram pecadores porque pecaram. Tem muita gente que acredita, irmão, que se tornou um pecador porque cometeu algum tipo de pecado. Vocês estão me acompanhando, amém ou não? Existe até uma linha de pensamento, irmãos, que biblicamente ela é facilmente derrubada, que existe um entendimento que as crianças nascem puras, inocentes, e elas se tornam pecadoras quando cometem o primeiro ato de pecado. Irmão, eu sei que isso é uma teoria bonita, ela é uma teoria muito legal, mas não é bíblica. Porque a Bíblia diz, querido, que todos pecaram. Então diga comigo assim: todos pecaram. Então todos são todos, e todos carecem da glória de Deus. Você quer ver uma coisa, irmão? Você precisa ensinar uma criança
a ser egoísta? Sim ou não? Não precisa, irmão. Mas você precisa ensinar a criança a compartilhar. É verdade ou não? Você não precisa ensinar ela a ser egoísta, ela já nasce egoísta. A criança nasce, ela vê o brinquedinho e fala, é meu. Ela não quer compartilhar. E aí você chega e fala, não, você tem que compartilhar com um amiguinho. É assim que funciona ou não? Então, queridos, a gente vê que a criança não tem esse negócio de pureza. Evidentemente é muito mais puro do que um adulto, sem sombra de dúvidas. Mas não quer dizer que está imune, livre do pecado. Você não precisa ensinar uma criança a bater. Precisa? Irmão, não precisa, ela bate. Ela já te bate. Mas você precisa ensinar a fazer carinho. Ah, pastor, mas é porque ela ainda não está com tanta coordenação motora. Às vezes ela quer fazer carinho e está batendo. Vai nessa, irmão. Vai nessa. Você não precisa ensinar uma criança a fazer pirraça, mas precisa ensiná-la a se comportar. É assim ou não? Então todos pecaram. Então todos são pecadores. Todos, sem exceção. Não há um sequer. Você talvez diga assim, pastor, você está falando isso porque você não me conhece, porque eu sou bom. Olha, irmão, só de você falar isso eu não quero nem te conhecer, para te falar a verdade. Porque todo mundo que chegou para mim e falou que é bom desse jeito foi uma tralha. Então eu quero te dizer algo, todos pecaram. E você não se tornou um pecador quando cometeu o primeiro ato de pecado. Não é assim. Na verdade, você cometeu o seu primeiro ato de pecado porque você já era pecador. Na verdade, o pecado foi apenas um fruto dessa árvore que você é chamada pecador. Você quer ver uma coisa? A mangueira, ela se torna mangueira quando dá a primeira manga? Não! Ela dá manga porque ela é mangueira. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém ou não? A goiaba, ela se torna uma goiabeira quando ela dá a primeira goiaba? Não! Na verdade, ela dá a primeira goiaba porque ela já é uma goiabeira. Assim como você. Você não se tornou pecador quando cometeu o primeiro pecado. Na verdade, você cometeu o seu pecado, o seu primeiro, porque você já era pecador. Amém ou não? Aí você me pergunta assim, mas pastor, como então que eu me tornei um pecador? O que eu fiz para ser um pecador? Você não fez nada, irmão, você só nasceu. É o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você se tornou um pecador não foi pelo que você fez, mas foi por aquilo que Adão fez. Não é isso que nós estamos vendo aqui? Pela desobediência de um, todos se fizeram pecadores. Não é isso que a Bíblia diz? Sim ou não, igreja? Mas, então, pela desobediência de Adão, você se tornou pecador. Então você já nasceu com esse vírus chamado pecado, porque você já era pecador. E você não fez nada, irmão, para ser um pecador. Não fez nada. Adão fez o serviço direitinho para você. Posso ouvir uma misericórdia? Amém ou não? Essa misericórdia foi de verdade, sim ou não? Olha o versículo 19 que nós acabamos de ler. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. Então não foi quando você deu a sua primeira derrapada, não foi quando você falou a primeira mentira, não foi quando você fez a primeira pirraça, quando você bateu no seu irmãozinho mais novo, não foi quando você fez essas coisas horríveis que você se tornou um pecador. Você já era. Esses atos apenas foram a manifestação daquilo que você já era. Amém, igreja? Mas eu glorifico a Deus, querido, porque a palavra do Senhor, ela nos diz algo aqui muito poderoso, porque diz o seguinte, irmãos, olha o versículo 17, porque se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então preste bem atenção. A
palavra do Senhor nos diz que nós nos tornamos justos, também não é pelo que fizemos, ou pelo que fazemos, mas nos tornamos justos por aquilo que Jesus Cristo fez. Então aí está a justiça. Assim como você não fez nada para ser considerado, decretado um pecador, você também não fez nada e foi considerado justo. Mas pastor, eu não preciso de fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é acreditar nisso que eu estou te falando. É acreditar. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos justificados pela fé. Pela fé. É por acreditar. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Romanos. Vamos ver aqui, Romanos, capítulo 5. Capítulo 5 mesmo. Versículo 1. Olha o que diz aqui. Justificados, pois, pela fé. Então diga assim, justificados pela fé. Então, como que você se torna justo? É pela fé. Amém, irmão? Então, olha aqui um instante para mim. Eu preciso que você aprenda algo definitivamente na tua vida. Definitivamente. O que significa justificado? A palavra justificação ou justificado, irmão, ela foi tomada emprestada de um termo jurídico. Ela é exatamente o oposto de condenado ou condenação. Quando a Bíblia diz que você é justificado pela fé, significa que você foi inocentado pela fé. Você foi declarado sem culpa pela fé. E quando você é justificado pela fé em Cristo, a Bíblia diz que você passa a ter o quê? Paz com Deus. Então diga comigo assim, paz com Deus. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Eu vou tentar simplificar a nossa mensagem o máximo possível. Na verdade, eu estou com conteúdo aqui para pregar 3 horas e meia. Irmãos, vocês são uma bênção na minha vida, sabia? Eu tenho conteúdo aqui para pregar 3 horas e meia, grande verdade. Mas eu tenho que simplificar, porque ainda mais que hoje é dia de ceia. O que é ter paz com Deus, irmão? Parece uma coisa tão simples, mas tem tanta gente que não tem essa paz com Deus. Sabe, irmãos, quantos crentes têm andado atormentados com sentimento de culpa e de dívida com Deus? Hoje é noite de ceia, irmão. E hoje, a noite de ceia é a noite que revela o quanto que você é atormentado. Por quê? Porque quando a gente chega no momento da ceia, o que acontece, querido? Aí que você começa a lembrar até de pecado que você não cometeu. É verdade ou não? Principalmente quando o pregador ele pega a palavra e fala: examine-se o homem a si mesmo. Já se examinou aí, filho? E você? Você examinou? Examinou de verdade? Deixa eu ver sua mão, faz assim, deixa eu ver se ela está branca. Pode ceiar. Principalmente, querido, quando tem aquele negócio: examine-se o homem a si mesmo. Pois quem come e bebe desse cálice indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Isso tudo é bíblico, irmão. O problema é que muitas vezes é colocado fora de contexto para a gente. E a ceia, ao invés de ser a celebração de uma aliança, se torna um tormento. Por quê? Ai, meu Deus do céu, essa semana, Cristiano, não resisti. Eu passei lá na banca de jornal e eu olhei para a revista lá. Caralho, meu Deus do céu, eu não posso nem ceiar. Se o diácono chega com aquela bandeja de cálice, ele fala: afasta-te de mim esse cálice. Ele não se sente digno de ceiar. Não se sente. Eu não posso ceiar hoje porque briguei com a minha esposa em casa. Nossa, irmão, acho que ninguém pode ceiar então. Ninguém que é casado. Ou aqui tem casal que não briga com a esposa. Já, você está com quantas semanas de casado? Já brigou com ela?
Já, viu? Olha lá, a Vitória te entregou, rapaz. Tá vendo? Você é mentiroso, você não ia poder tomar a ceia. Tá vendo? Já, uma semana de casado, já brigou com ela? A Vitória brigou sim. Já uma semana, irmão. Uma semana. Você compreende o que eu estou dizendo? A grande verdade, irmão, é que se o examinar a si mesmo, você for examinar as suas próprias atitudes, você nunca vai ceiar se você for honesto. Essa é a grande verdade. Por quê, irmão? Porque você sempre está escorregando e pisando na bola. Sabe qual é a única coisa que te dá uma falsa paz? A igreja está comigo, amém ou não? Sabe o que te dá uma falsa paz? É que a gente já separou os pecados em categorias. Por exemplo, impureza sexual, palavrão, brigar com a esposa, fumar, beber e ouvir funk. Entendeu? Mas não ouviu funk, não cometeu pecado sexual, não bebeu, não fumou, não matou, não ouviu funk, aí você fala, posso ceiar. Mas, engraçado, irmão, e o orgulho que você carrega dentro de você? E a arrogância que você traz com você, se sentindo mais do que os outros? Ninguém nunca confessa grosseria, né, irmão? Pastor, eu vim aqui fazer um gabinete porque eu estou arrependido, porque eu sou grosso demais. Nunca fiz um gabinete assim, irmão. Pastor, eu quero te fazer um gabinete aqui agora, eu preciso fazer. Mas por que, irmão? Qual que é o seu pecado? Eu sou invejoso. Invejoso. Pastor, eu sou maligno, eu fico torcendo para dar errado na vida do próximo. Ninguém confessa esses pecados, é verdade ou não? E agora ninguém se manifestou. O problema, irmão, é que a gente tem aqueles pecados que são expostos. E se a gente não cometer esses, a gente veste a máscara da hipocrisia e vem tomar a ceia como se você fosse puro. Só que na verdade, querido, não há pureza nenhuma em você, a não ser a pureza de Cristo, que habita em você e que habita em mim também. Eu sou desses também, irmão. Estou falando você não é para te apontar não, eu estou me incluindo nisso. Porque tem gente que acha também que a classe de pastor é uma classe angelical, irmão. Já falei sobre isso. Já falei que tem gente que acha que lá em casa, eu e a pastora Roberta, a gente conversa por salmos. Cantando, parece que a minha vida é um musical com ela. Você já viu isso? Bom dia, amor, como vai? Como foi a sua noite? Aí ela começa, sonhei com você, querido. Estávamos caminhando pelo jardim. Aí eu falo, queridinha, vai fazer o meu café. Tem gente que acha que lá em casa é assim, irmão. Tem gente que acha que quando a pastora chega para mim e fala assim, ó, tem que ir no mercado. É a frase que eu mais ouço. Tem que ir no mercado. E às vezes eu fico nervoso de ouvir essa frase, irmão, porque eu fui no mercado ontem. Aí as pessoas acham que eu respondo assim, tem que ir no mercado, amor, por que será? E ela diz, está faltando mantimentos em nossa casa. E eu digo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é assim, irmão. Não é. Então, irmão, escute bem. Se eu fosse olhar pelas minhas atitudes, preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui, 1 minuto, por favor. Se eu fosse olhar as minhas atitudes, talvez eu seria o primeiro a não ceiar. Porque eu também não sou perfeito, irmão. Todas as impurezas, todos os pensamentos tortos que passam na tua cabeça, passam na minha também. Ai, pastor, vou sair dessa igreja, o senhor então é imundo. Você descobriu hoje isso, irmão? Mas pastor, então como é que você é pastor, pastor? Entrega o microfone, quer? Porque talvez você é mais puro que eu. A única coisa que me faz estar aqui, irmão, é porque o Senhor me chamou, Ele me coloca e Ele que me sustenta. É tudo Ele, nada de mim. Então Paulo
Paulo, ele está dizendo o seguinte: pela desobediência de um, você se fez pecador, Nandinho, mas pela obediência de Cristo, você foi feito justo. Entendeu? Pela desobediência de Adão, você foi feito culpado, mas pela obediência de Cristo, foi decretado inocente, sem culpa. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, irmão, o problema é que tem muita gente que chega e fala assim: ai, pastor, o senhor prega pra gente que a gente não perde salvação. E eu não consigo acreditar nisso, porque eu acho que se eu pecar, eu vou perder minha salvação. Vamos fazer um teatro aqui que eu já fiz rapidinho? Vamos, preciso de 2 homens aqui na frente. Não precisa de ser bonito, só precisa de ser homem. Vamos lá, 2 homens. Ih, gente, tá faltando, hein? 2 só? Homens. Ai, aleluia. Guinaldo estufou o peito e falou: já que não precisa ser bonito, eu vou. Chega aqui, irmão. Dos 2 aqui, quem tem cara de Jesus e quem tem cara de diabo? Você vem pra cá. Tá dando pra pegar aí, Valdinei? Você vem pra cá. Você é o diabo. E você é Jesus, tá? Você é mais puro, filho. Você é casado com a Carol, filho. Você é um anjo, querubim, ungido. Irmão, vou te mostrar aqui o porquê que eu acredito que você não tem como perder sua salvação. E vou te dizer mais, irmão, que quando você crê que perde a tua salvação, você está desonrando Cristo. Eu, Fábio, eu não nasci num lar cristão. Mesmo que tivesse nascido, era pecador. Precisava encontrar com Cristo e entregar minha vida para Ele, amém ou não? Então eu nasci colado com quem? Com o próprio, com o pé sujo. Irmãos, pecador, não tenho Deus na minha vida, amém ou não? Hoje no discipulado a gente estava falando. Vocês imaginam se eu chegar aqui, ou você um dia chegar aqui e ver eu assim, no colo dele, assim, assistindo o culto? O que você vai achar, irmão? Você vai achar que essa igreja aqui é diferente, não é? Mas João reclinou a cabeça no colo de Cristo, tá? A gente está falando sobre intimidade. Então vamos lá. Eu estou com o diabo. Tá certo? Aí, escute bem. Tem alguém aqui que conhece alguém que não é de Cristo, que não está com Cristo? Você conhece alguém? Levante a mão. Irmão, não é possível que tem gente que não levantou. Você só conhece crente. É para todo mundo levantar a mão, irmão. Você conhece alguém que não é cristão? Que não está com Cristo? Todos conhecem. Agora, fala a verdade para mim. Tem um punhado de gente que está com ele, que eu não posso nem citar o nome. Tem um punhado de gente que está com ele, mas que é mais bom caráter do que crente. É verdade ou não é? É, filho. Tem um punhado de gente que está com ele, mas trata a esposa melhor do que crente. Tem um punhado de gente que está com ele, mas pensa muito mais no próximo do que os crentes. Muito mais generoso, é verdade ou não? Aí eu te pergunto, tratar a esposa é uma boa atitude? Sim ou não? Ser generoso é uma boa atitude? Sim ou não? Se preocupar com o próximo é uma boa atitude? Sim ou não? Então eu estou com o diabo, mas eu tenho boas atitudes. Ou você acha que o cara que não é crente só faz besteira na vida? O cara que não é crente faz muita coisa boa, é verdade ou não? Sim ou não, igreja? Mas essas coisas boas que ele faz são suficientes, são capazes de tirar ele dessa prisão chamada pecado, inferno, diabo, e transportar ele para Cristo, sim ou não? A gente prega isso, que eu posso estar com ele, eu posso ter boas atitudes, eu posso ser bonzinho, mas eu só vou para o lado de lá quando eu reconheço o que ele fez por mim, quando eu reconheço que ele morreu naquela cruz por mim, amém ou não? Então vamos supor que eu estou aqui, eu estou preso com ele, mas eu sou gente boa, eu pago minhas contas em dia, eu não dou cano em ninguém, eu falo bem das pessoas, eu sou generoso, eu penso no próximo.
Mas um dia vem o Nandinho e fala para mim: pastor Fábio, Jesus te ama, e ele morreu na cruz por você. Não foi isso que você falou para mim? Eu falo: é mesmo, Nandinho? Sai para lá, chifrudo. Não é mesmo? É. Então eu aceito Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Eu converti. Amém ou não? Aí eu pergunto: o cara que está lá com o diabo, ele faz coisa boa, sim ou não? As coisas boas que ele fez foi suficiente para trazer ele para cá? Aí agora eu estou com Cristo. Crente faz bobagem, irmão. Ah, meu Deus do céu. Crente faz muita bobagem, sim ou não? Faz muita besteira. Uma raça para fazer bobagem é crente, gente. Eu sou pastor, eu sei do que eu estou falando. Aí eu sou crente, estou com Cristo, mas por algum motivo eu fiz uma bobagem, irmão. Aí tem gente que acha que por eu ter feito essa bobagem, eu perdi minha salvação e voltei para o diabo. Ora bolas, se quando eu estava com o diabo eu fazia coisa boa e não era suficiente para me trazer para cá, e hoje eu acredito que quando eu faço coisa ruim eu vou para lá, então o diabo é mais forte que Cristo. Você está entendendo? Porque eu podia fazer qualquer coisa boa que ele não me largava e eu não conseguia ir para cá. Agora, por qualquer coisa ruim que eu faço, se eu tropeçar, se eu tiver uma temporada ruim na minha vida, eu largo dele e volto para cá. Então Cristo não é nada, Cristo é pequeno, o diabo é maior. Então todas as vezes que você fala, irmão, que você perde a tua salvação, você está desonrando Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque se as boas obras não me trouxeram para cá, não são as más obras que vão me levar para lá de novo. E eu digo para você que Cristo é muito maior que o diabo, é muito maior. Por que ele é muito maior? Cristo é muito mais do que Adão, Cristo é muito mais do que tudo. Porque Paulo está dizendo: pela transgressão de Adão, o pecado fez isso aqui, ó, plá, alcançou uma multidão. Agora Cristo, ele não pega a transgressão de ele pega a transgressão de todos e transforma-os em justos. Você consegue entender isso que eu estou te dizendo, sim ou não? Então, irmão, quando eu recebo Cristo como Senhor da minha vida, eu estou colado com Ele, dele eu não largo, e mesmo que eu quiser largar, Ele não me larga, porque o Espírito Santo está selado em mim, Ele está em mim. E eu fiz um monte de besteira, eu tinha uma vida toda torta. Aí sabe o que acontece, irmão? Eu fiz um monte de besteira. O que Cristo faz? Não, me dá esse, dá para ele não, isso aqui não. Ele vai e fala assim: ó, isso aqui é a minha justiça. E Ele coloca em mim, irmão. Pode glorificar o nome do Senhor. E aí, o que acontece? Quando qualquer pessoa tenta me acusar, quando ele mesmo tenta me acusar, o que está sobre mim é a justiça dele. Quando ele olha para mim, ele já não me vê, mas ele vê quem? Ele. Porque eu estou revestido de Cristo. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Quero agradecer meus dois artistas aqui, amém? Pode aplaudir ao Senhor pela vida deles. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Irmãos, irmão, eu tenho que encerrar, mas eu tenho coisas tão tremendas para te dizer. Uma delas que eu preciso te falar hoje, que eu quero que você vá para casa entendendo isso. É muito importante você saber. Vocês querem saber, sim ou não? Em Romanos 5:17 diz: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Então repita comigo assim, olha, presta atenção: abundância da graça e dom da justiça. Então diga comigo: abundância da graça
e dom da justiça. Agora fala como um vencedor, você pode falar isso muito melhor. Diga abundância da graça. Diga dom da justiça. Então, quando eu recebo a abundância da graça, ou seja, eu preciso receber muita graça. Agora, eu não mereço, é graça. Tem gente que fala assim: olha, eu não acredito nessa graça barata que estão pregando por aí. Irmão, se a graça é barata, não é graça, porque graça não tem preço nenhum, é de graça. É de graça. Então Paulo está dizendo, aqueles que receberam a abundância da graça. Então eu recebo muita graça, muito favor, muito perdão, justificação sobre a minha vida. Quando eu recebo isso, irmão, eu recebo essa abundância da graça, mas não basta só a abundância da graça, eu preciso receber também uma outra coisa, que é o dom da justiça. E o que é dom da justiça? Dom é presente, é dádiva. Então, quando eu recebo a abundância da graça e eu recebo o dom da justiça, observe que o verbo é receber, não é conquistar, é receber. Eu posso reinar em vida por meio de Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, a coisa que Satanás menos quer é que você reine em vida. O que o diabo quer, querido, é que a morte reine na tua vida, que a doença reine na tua casa, que a confusão reine na tua vida, que a miséria reine na tua vida. É isso que o diabo quer. Então, qual é a maneira que Satanás tem para que você não receba a abundância da graça e dom da justiça? Sabe como é isso? Como que ele faz para você não receber? É te fazendo duvidar. Então hoje ele não quer que você acredite que você pode receber essa graça perdoadora, renovadora, essa graça transformadora, essa graça que te levanta, essa graça que não te acusa, mas te limpa, te perdoa, te restaura, te faz nova criatura. Ele não quer que você receba, e ele não quer que você acredite que você possa receber, porque ele quer que você se sinta culpado. Ele quer que tenha um veredito sobre a tua vida de culpado, e você recebe essa culpa, você fala: eu não mereço essa graça. Só que graça não tem a ver com merecimento, é graça. Então ele não quer que você acredite no dom, na justiça, na justificação como um dom. Ele quer que você acredite que a justificação é recompensa, é galardão. E aí ele coloca na tua cabeça: você não pode ser justo simplesmente porque recebeu a justiça de Cristo. Você tem que se comportar muito bem. O problema é que você se comporta bem um dia, 2 dias, 3 dias, mas depois você escorrega, irmão. E depois vem uma acusação terrível sobre a tua vida, e você não tem mais cara de entrar nesse prédio, você não tem mais força para levantar suas mãos e adorar, você não tem mais jeito de levantar a tua cabeça e dizer: Ele me ama. Porque você se sente culpado, você se sente condenado, você se sente acusado. Mas Paulo está dizendo: aqueles que recebem a abundância da graça e a justiça como um dom, e não como recompensa de uma boa atitude, de uma boa ação, de um bom comportamento. Aqueles que recebem a justiça como um dom, esses que têm consciência de que tudo é pela graça e que a justificação é um dom, são esses que vão reinar em vida. O que é reinar em vida, irmão? É você estar reinando com Cristo. Sabe, irmão, o mundo pode estar de cabeça para baixo, você está andando de cabeça para cima. Você não caminha mais com peso sobre os seus ombros. Você não caminha mais com sentimento de culpa. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? A gente está o tempo todo carregando esses tormentos para dentro de nós. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão: a culpa rouba a nossa alegria de viver. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você, querido, que o nosso Cristo, Ele está vivo. Ele está vivo. E se você apenas se colocar na posição de crer e receber, não é conquistar, mas é receber. Se você se colocar na posição de receber, querido, você terá condição
condições de reinar em vida.